Oi, gente, sou Elisa Vilela, criadora aqui do canal Quer Conversar, e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre o capítulo 7 deste livro aqui, ó. Você pode curar a sua vida. E eu vou conversar com vocês sobre o que eu entendi e o que eu aprendi com esse capítulo muito forte. Eu senti que é um capítulo bem forte. E vamos ver aqui o que as minhas anotações, né? Vamos lá, deixa eu pegar minhas anotações aqui para conversar com vocês sobre elas. Então vamos lá, o capítulo 7 ele fala como mudar, né? Então aí tem uma frase que eu sempre gosto de ler o título e a frase que vem logo abaixo do título. Então vamos lá, o capítulo 7 ele diz como mudar. E a frase é: atravesso pontes com alegria e facilidade. Então este capítulo ele começa falando sobre desprender a necessidade. E então, quando a gente começa a trabalhar para deixar ir, né, as necessidades de ter tudo aquilo que nos faz mal, começamos a perceber o que realmente está causando os problemas em nossa vida, né? Então, durante esse processo, pode parecer que está tudo piorando. Então, quando a gente começa a fazer as afirmações, né? Porque o processo de limpeza é um processo lento, demorado, né? Já foi comentado aqui em outros vídeos. Eu tenho consciência disso, né? E eu me propus, eu quero resolver algumas questões, né, na minha vida. E eu então escolhi fazer esse processo, né? Essa caminhada aí desse processo de limpeza que eu sinto que é muito necessário para mim. E estou compartilhando com vocês porque eu acho que também tem muitas pessoas que talvez estejam precisando de passar por esse processo que eu me coloquei, né, a passar. Mas e que eu acredito que no final dele eu vou estar muito melhor do que no começo. E então vamos lá, né? Então, durante esse processo pode parecer aí que está tudo piorando, mas na verdade esse é o momento em que devemos completar a faxina, né? Para eliminar aí o padrão negativo. Então a gente tem que lembrar, tem até um exemplo aqui no livro que dá o exemplo da assadeira do peru de Natal, né? Depois quando a gente vai começar a fazer as limpezas, né? A gente vai pegar a assadeira do peru de Natal para lavar. E aí a gente se depara aí com uma assadeira, né, ou forma encrustada, né, cheia de camadas presas ali no fundo. E aí a gente não consegue, logo de início, a gente não consegue assim, na primeira lavada, já tirar a sujeira. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar de molho por um tempo, né? Então, geralmente eu faço assim, eu coloco um pouco de detergente, água e deixo lá, de preferência água morna, que ajuda a amolecer um pouco mais, né? Sai mais rápido a sujeira. E aí depois de um tempo de molho é que a gente vai começar aí a soltar, né? A tirar lá, raspar a sujeira grossa, né? Para poder depois arear, para dar o acabamento lá, para ficar limpinha como nova. E aí quando a gente começa a esfregar essa sujeira, o que acontece? Quando a gente coloca a água lá para deixar de molho, a sujeira fica lá no fundo. Então em cima a água, né? Dá até para você perceber que a água está clarinha por cima. Quando a gente começa a esfregar para tirar a sujeira, o que acontece? Mistura-se com a água e fica aquela coisa, parece que sujou mais, né? Dá a impressão que piorou a situação. É mais ou menos isso que acontece com a gente quando a gente começa nesse processo de limpeza. Então vai dar a impressão, quando é que a gente percebe aí que está tendo resultado? Justamente como quando começa a dar a impressão que está piorando a situação, mas na verdade não está piorando, né, a situação. Está emergindo, toda a sujeira está subindo. Para quê? Para a gente poder finalmente aí jogar fora essa sujeira, tirar de vez aí da gente, né? Limpar e deixar a gente novinho de novo, como a gente faz com a forma. Então é mais ou menos isso. Então esse é o momento da gente fazer a limpeza, né? Completar a faxina aí para eliminar o padrão negativo, né? E o que acontece aqui? Deixa eu ver.
E assim somos nós, eu estava falando da assadeira, né? Assim somos nós, né? Fazendo a limpeza aí de crenças limitantes da nossa vida. Então, vai ter esse chacoalhão, né? Vai ter essa mistura aí, né? Essa coisa emergindo, né? Então, vai dar a impressão que está piorando, mas na verdade só está fazendo efeito o que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente tem que se manter firme, né? E para a gente poder terminar aí a limpeza. Então, ó, e quando terminar a faxina, tudo aquilo que te incomodava some da sua vida, né? Então, a gente tem que fazer essa coisa subir para poder tirar da nossa vida, tá? Então, a gente faz isso através das afirmações ensinadas aqui no livro. Devemos nos lembrar que isso leva tempo e dá trabalho, por isso devemos persistir e pedir orientação interior para a inteligência que temos dentro de nós. Então, esse livro ele explica que todos nós temos uma inteligência, né, interior. E essa é a mesma inteligência que criou o planeta, que criou tudo no planeta, né? Essa inteligência que criou tudo que existe. E a gente tem essa inteligência interior. E quando a gente quer um auxílio, quer uma resposta, a gente deve entrar, né, dentro de nós e fazer as perguntas. E as respostas elas vão vir para a gente através dessa inteligência, né? Então, e ela pode nos revelar aí tudo o que precisamos saber. Então, é através dessa inteligência interior que a gente vai ter todas as respostas que a gente precisa, tá? Então, quando a gente fica buscando a resposta só fora, não adianta. A gente tem que lembrar que a gente tem todas as respostas dentro da gente. A gente só precisa aprender a se comunicar com essa inteligência interior que todos nós temos, tá bom? E também estar atento, né? Estar aberto aí, com os ouvidos bem abertos para aprender a ouvir também, né? Se você não estiver atento, não estiver aberto a ouvir, a orientação chega e você não percebe. Para fazer as mudanças não precisamos saber o como, porque o universo ele vai se encarregar do como. Então a gente não precisa saber como, a gente só precisa se abrir, né? Estar disposto a mudar, a mudanças. E aí o próprio universo ele sabe o que a gente precisa e ele vai saber o como fazer para que a gente consiga fazer aí essas mudanças em nós, tá? Lembre-se sempre de que os pensamentos que você está tendo e as palavras que está dizendo neste momento estão criando o seu futuro. Então tudo aquilo que a gente está pensando e falando é o que está criando o nosso futuro. Isso é muito importante a gente lembrar. Para quê? Para que a gente possa ter um certo controle, né, do que a gente pensa e do que a gente fala. E aí também fala aqui no livro que sua mente é como uma ferramenta que você pode usar da maneira que quiser. Então a gente tem que ter consciência disso. A minha mente é uma ferramenta que eu posso usar da maneira que eu quiser. E você tem o poder de escolher os pensamentos que quiser, e com isso você tem o poder de criar as experiências que quiser também. Porque não é através do pensamento e da fala que a gente cria o nosso futuro. Então eu posso criar o que eu quiser, né? Eu só preciso aprender a ter o controle dos meus pensamentos e da minha fala. Lembrar sempre que tudo que eu penso e falo está criando, né? E pode ser que esteja criando coisas boas ou ruins. Esse é o perigo, criar as coisas ruins. O seu poder para fazer qualquer mudança em sua vida está no agora, neste exato momento. Quando começamos a retomar o controle da nossa mente, no começo pode parecer difícil. É como reeducar uma criança mal acostumada. Então, parece que é difícil você ter o autocontrole dos pensamentos e da fala, né? Porque às vezes quando você percebe já foi, já pensou, já falou, né? Mas é uma questão de se reeducar, tá? Então no início vai dar aí um pouco de trabalho, né? Mas se você persistir, você consegue. Então se a gente persistir, a gente consegue. Eu tô falando, eu tenho que me incluir nesse grupo, né? Porque eu tô aprendendo, tá, gente?
apesar de ter muitas informações, eu ainda estou no caminho do aprendizado, mas eu estou aproveitando para compartilhar com as outras pessoas, né? Porque eu acho que quando a gente repassa aquilo que a gente está aprendendo, parece que fixa mais na nossa cabeça aquele conhecimento. Então, por isso que é importante a gente compartilhar com os outros o que a gente está aprendendo, né? Então, vamos lá. Há vários exercícios neste capítulo 7, tá? Que podem aí nos ajudar muito nesse processo de mudança, e são exercícios assim excelentes, né? Eu digo para vocês o seguinte: esse capítulo 7 é muito forte. Ele já me fez chorar muito já. E eu acho que eu vou ficar um bom tempo nesse capítulo, mas na parte dos exercícios, né? Que eu tenho que dar continuidade aos outros capítulos, porque o livro, a orientação no início diz assim, que a gente pode ficar de 2 a 3 dias no mesmo capítulo, mas a gente tem que dar continuidade, né? Mas os exercícios eu vou procurar fazer, porque é bom a gente fazer, tem exercícios aqui que você pode fazer por um mês, né? Então não dá para fazer em 3 dias, né? Então vamos lá. Precisamos aprender a deixar o passado para trás e viver plenamente o presente, né? E aí, quando eu estava nessa parte do livro, aí o interessante é que me veio um pensamento assim, ó. Enquanto eu escrevia aí, né? Eu estava escrevendo, na verdade eu estava escrevendo, né, as minhas anotações sobre esse capítulo 7, e aí me veio um pensamento assim, ó. O agora nós chamamos de presente. Então pense nele como um presente de Deus para você fazer as curas que precisa em sua vida. E você sabe como fazer isso. Mude os seus pensamentos e estará criando um novo futuro para você. Aí eu resolvi escrever isso que me veio, né? E aí, pensando melhor sobre isso aí que veio na minha cabeça, esses pensamentos que eu transcrevi, né? Eu penso que foi, de uma certa forma, uma orientação que me veio do interior, né? Naquele momento que eu precisava ser chamada a atenção, né? Para eu não esquecer disso, né? Que o agora nós chamamos de presente. Né? A gente não fala, geralmente a gente fala o agora, né? O agora a gente vê em alguns livros, mas a gente não tem o costume de chamar o agora. A gente sempre fala no presente, né? A gente sempre usa a palavra presente. Então pense no presente mesmo, no presente de Deus, né? Para a gente fazer as mudanças que a gente precisa na nossa vida. E logo em seguida também eu me lembrei de algo que é muito falado no kardecismo, que é assim, ó. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora, né, e fazer um novo fim. Olha que lindo. Então pense nisso sempre, né? Então coisas assim eu procuro ter sempre perto de mim para eu me lembrar sempre, para não esquecer, para me dar forças, me ajudar aí, né, a sempre me manter em pé todos os dias e chegar onde eu quero chegar, né? No limpar totalmente tudo que não me serve mais, tudo que está me atrapalhando, tudo que está prejudicando a minha vida, né? Eu estou disposta a mudar. Então a gente tem que repetir sempre, quando a gente quer fazer as mudanças, a gente tem que repetir essa frase, essa afirmação: estou disposta a mudar, né? E faça o exercício também, livre-se do passado, tá? Nesse exercício, a gente deve fazer uma lista das coisas que estamos dispostos a soltar, deixar ir. Então, a gente tem que deixar o passado ir. A gente tem que soltar o passado, né? Senão, a gente não aproveita o presente, tá? E analisar qual é a intensidade de sua disposição, suas reações, o que terá de fazer para se libertar desse envolvimento e qual é o seu nível de resistência. Então, quando você fizer essa lista, você faz a lista de tudo que você está disposto a soltar do passado, que você entendeu que não te serve mais e precisa ser solto, né? E aí você tem que analisar um por um aí, cada coisa que está na sua lista, você analisa qual é a sua intensidade de disposição, suas reações referente a isso, o que você deve fazer para se libertar desse envolvimento e qual é o seu nível de resistência, e trabalhar, né,
nessa resistência para você conseguir soltar esse passado, né? O passo seguinte é o perdão. Então, depois que você, né, fez aí essa lista, né, analisou com atenção, né, refletiu sobre todas essas coisas que você quer soltar, o passo seguinte aí é o perdão. Perdoar a nós mesmos e os outros, né? Não é só perdoar os outros, a gente tem que perdoar a nós mesmos também e os outros. E por que perdoar? Né? Por que a gente tem que perdoar? Por que é tão importante o perdão? Porque o amor é sempre a resposta para qualquer tipo de cura. E o caminho que leva ao amor é o perdão. Então, se você não consegue perdoar, você não consegue amar. E o amor é a cura, né? É a cura de qualquer coisa. O amor cura tudo, né? Então, neste capítulo, a gente encontra vários exercícios, né? Peraí, deixa eu voltar se eu passei aqui. Deixa eu ver. Tá. Então, neste capítulo, a gente vai encontrar aí vários exercícios, né? Para nos ajudar aí no processo de mudança. Então, nós temos aí o exercício livrar-se da necessidade, exercício deixando ir, exercício livrar-se do passado, exercício dissolvendo o ressentimento, exercício vingança, para quem precisa, né, desse exercício perdão, exercício visualização. Portanto, aí, gente, exercícios é o que não falta aqui, né? Para nos ajudar, né? Então, a gente não tem mais desculpas de não saber o que fazer para sair da negatividade que muitos de nós estão, né, neste momento, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí desse meu momento de compartilhar com vocês, né? Se vocês puderem e quiserem aí, né, comentem aqui, façam algum comentário aqui para eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo, tá bom? E é isso, eu espero que que isso seja bem proveitoso para muitas pessoas, porque o objetivo aqui é esse, né? E até o próximo capítulo. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. Tá bom?